Um advogado que saiba utilizar o modelo de linguagem com eficiência poderá fazer o trabalho de uma banca com até 50 advogados. Então, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial atualmente, veio para disruptar também o direito, assim como outras profissões, que empreender de fato é navegar no mar de incertezas, e a vida também. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje tenho a presença aqui de um grande amigo meu, Jackson. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Jackson Freire Jardim dos Santos, advogado com mais de 15 anos de experiência, especialista em Direito Empresarial e Corporativo pela Faculdade Gama Filho, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, mais de uma década de experiência na atuação como advogado, consultor com ênfase no atendimento às demandas do mercado corporativo, gestor de contencioso de escala civil e trabalhista no escritório Pinto e Soares, gerente de tecnologia, inovação e compliance no escritório Pinto e Soares, nomeado em 2020 como Data Protection Officer do escritório Pinto e Soares Advogados, secretário-geral da Comissão de Seguros e Previdência da OAB Minas Gerais, certificações internacionais em Management e Data Governance pelas faculdades da Ohio, USA e Rotterdam, Holanda. Entusiasta das técnicas de gestão, liderança e desenvolvimento pessoal, através dos times que atuou e treinou, foi responsável pelo gerenciamento de mais de 100 mil demandas judiciais. É um empreendedor, investidor e um grande amigo. Seja muito bem-vindo, Jack. Obrigado, Mark. Dentre essas qualificações aí, eu acho que o amigo do Mark talvez seja a maior delas, né? E é que eu talvez mais me orgulhe. Amigo, em primeiro lugar, muito obrigado, tá, pelo convite, por me receber aqui nessa manhã. Queria lhe cumprimentar e, através da sua pessoa, cumprimentar todos os ouvintes aqui do Business Talk. Espero que possamos ter aqui um bate-papo produtivo e poder, através aqui do nosso podcast, compartilhar conhecimentos aí relevantes, não só para os empreendedores, mas também para os advogados, né, que eventualmente estão nos assistindo. Queria dizer também inicialmente que eu sou um grande consumidor de podcasts, como havia comentado contigo, né, amigo? Eu acho que é uma ferramenta espetacular de compartilhamento, né, de nivelamento de conhecimentos. Com o tempo que nos sobra, né, que é um tempo realmente pequeno, eu costumo consumir podcast, especialmente em inglês, né? Nós temos uma história anterior aí de um estudo nos Estados Unidos que nos aproximou muito e tem um certo nível de conhecimento que ele está disperso no mundo, né? E essa foi uma ferramenta, os podcasts, que permitiram que esse conhecimento pudesse transitar de uma forma mais democrática e alcançar pessoas aí, né, no mundo inteiro. E eu espero que assim seja também aqui com o Business Talks, que a gente possa levar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, né, para o Brasil afora e quem sabe, né, também fora do país. Isso aí. Relembrando, a gente se conheceu em Ohio, né, na Ohio University, naquele curso que a gente fez. Então, foi uma amizade que teve origem em estudos, né, nessa busca pelo conhecimento. Então, foi muito bacana te conhecer, já que eu sou grato pela sua amizade também. Agora, conta um pouco pra gente como que começou sua carreira profissional, da onde que veio esse desejo inicial da busca, né, pela advocacia. Perfeito. Amigo, digamos o seguinte, eu sempre fui muito curioso, né, desde muito novo. E a minha base familiar também foi muito nesse sentido de nos empoderar através do conhecimento e prosperar através do trabalho. Esses são valores que vieram de dentro de casa, né? Meus pais são empresários, até hoje empreendem no ramo da carne. Inclusive, é um dos negócios de família que eu também participo como empreendedor. E com essa curiosidade, né, eu segui aí uma filosofia que nós conhecemos bem, inclusive no inglês se fala como
long life learning, que é essa ideia de nós sempre buscarmos nos aprimorar, nos desenvolver. Então, né, eu fui um aluno bastante dedicado desde o início e quando finalizei a minha graduação em Direito, continuei essa busca, né? Me pós-graduei em diversas matérias, em Direito Empresarial, depois em Direito Processual Civil, após, né, ter já consolidado uma boa base de educação formal, pude evoluir bastante dentro da banca de advogados que eu atuo há mais de 15 anos, né, que é a Pinto e Soares Advogados, um escritório extremamente moderno, nacional hoje, um escritório que tem mais de 40 anos, mas que desses 40 anos eu tenho a honra de participar há quase 16 anos. Então, iniciei lá Fiz estágio desde muito novo, desde quando ingressei no curso, a partir do segundo período eu iniciei a fazer estágio profissional, já trabalhava inclusive na época nas empresas de família, mas aí no 10º período tive a oportunidade de ser chamado para o escritório Pinto e Soares e lá estou desde então. E agregando esse conceito de constante desenvolvimento pessoal a nível de conhecimento técnico, e também as oportunidades que foram lá me concedidas, eu pude ir galgando, né, posições dentro da estrutura do escritório, de modo que primeiro, né, passei ali pelas posições de advogado, fazendo audiências, fazendo peças, depois, né, fui alçado aí a um cargo de coordenação de contencioso civil, seja em áreas indenizatórias, de recuperação de crédito e até trabalhista. E aí, com o passar do tempo, fui buscando conhecimentos na área de gestão, né? Me qualifiquei aí através de um MBA de gestão estratégica de negócios como um gestor de fato profissional, podendo agregar não só nas atividades jurídicas, mas nas atividades de gestão do escritório. E aí fui assumindo cada vez mais posições institucionais até me enveredar para essa área hoje, né, do direito digital, do compliance, que tem tudo a ver justamente com essa advocacia de negócios, né? O advogado, ele precisa entender não só de direito, né, mas de negócios. Até, óbvio, né, se ele se propõe a advogar para empresas, até para poder entender qual é a dor do seu cliente e, a partir daí, conjuntamente, montar as melhores estratégias. Então, hoje, após aí quase 16 anos no escritório Pinto Soares, eu tenho essa responsabilidade não só de gerenciar e treinar equipes jurídicas, equipes que atendem a grandes clientes do mercado corporativo, como também contribuir institucionalmente com as políticas institucionais do escritório e dos clientes. Então, tenho esse cargo de gerente de inovação e tecnologia jurídica, bem como compliance, né, que são cargos que hoje me causam muito entusiasmo, né? A advocacia, eu tenho aí quase 15 anos, um pouco mais de 15 anos de advocacia, sem querer entregar a idade aqui, né? Mas pouco mais de 15 anos de advocacia e, assim como os negócios, né, como um todo, houve uma grande transformação nesses últimos anos, né? Transformações culturais, transformações em hábitos de consumo, acho que nós podemos entrar um pouquinho mais para frente nisso, e principalmente tecnológicas, né? E hoje eu tenho essa responsabilidade também dentro do escritório de trazer inovação através de novas ferramentas tecnológicas aplicadas ao direito. Muito se fala hoje sobre inteligência artificial, automações, né? E não foi diferente assim no direito, né? A tecnologia, especialmente a inteligência artificial atualmente, veio para disruptar também o direito, assim como outras profissões, né? E hoje eu tenho esse prazer de agregar vários conhecimentos, um conhecimento multidisciplinar na atuação dentro do escritório. Não só a técnica como advogado, mas também como gestor, como um entusiasta da tecnologia, trazendo, né, assim como para as empresas quando procuram trazer esse tipo de ferramenta, maior eficiência operacional, maior competitividade, otimização de capital humano, de recursos humanos, né? E assim tem ido a jornada até então, né, com muito orgulho. O Pinto Soares hoje é um escritório nacional, temos aí unidades físicas em mais de 10 estados da federação,
Atuamos, apesar de estarmos fisicamente em 10 unidades da federação, atuamos nacionalmente, exatamente porque a advocacia hoje ela é uma advocacia puramente ou quase que integralmente digital. E com isso nós temos aí agregado no nosso portfólio grandes empresas, né? Empresas inclusive essas que possuem capital aberto em bolsa de valores e que impõem ao escritório uma grande responsabilidade. Não só a responsabilidade de sermos expert em direito, entregarmos, né, um serviço jurídico de extrema qualidade, mas também enquanto empresa, né, e eu acho que isso interessa muito aqui aos seus ouvintes, Mark, enquanto empreendedores, termos também processos bem definidos, navegarmos em KPIs e indicadores para que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão qualificada, né, termos uma estrutura organizacional condizente com o de uma empresa de alta performance, né? Então, não tenho dúvidas de afirmar que a nossa banca hoje, inclusive, é uma banca aí de advogados 4.0, totalmente conectada com a advocacia atual, moderna, vamos falar assim. Então, esse é o caminho até então. Sou entusiasta também do empreendedorismo, né, auxilio algumas empresas da família, né, sejam empresas do ramo de alimentos, também uma empresa que nós temos uma pousada no sul da Bahia, aplicando também esses conhecimentos jurídicos e de gestão. E nessa jornada aí de mais de 15 anos, né, eu também pude desenvolver skills, né, de liderança, que são nada mais, nada menos também que ferramentas que se busca através de um conhecimento técnico e se alinha ali também, óbvio, com uma skill pessoal, né? Eu tinha um professor que dizia que liderança tem um coeficiente natural de fato, né? Que é a pessoa eventualmente já nasce com ela ali, com uma capacidade de praticar uma escuta ativa, né? Com uma capacidade de ter uma empatia maior, mas também há ferramentas técnicas a serem buscadas para que aquela liderança seja de fato efetiva ali na condução de times. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode tratar hoje aqui no nosso podcast para agregar para os seus ouvintes, meu caro. Não, ótimo, muito bom escutar. Agora, pegando um gancho da parte tecnológica e de inteligência, eu lembro que quando eu comecei a ler as primeiras matérias de inteligência artificial, a matéria falava que uma das primeiras inteligências artificiais a ser upload, assim, foi a jurídica, né? Como se fosse uma inteligência artificial voltada mais para o setor jurídico. Pelo que eu conversei com alguns advogados, poucos escritórios têm utilizado a tecnologia da inteligência artificial. Como que vocês, dentro do seu escritório, têm utilizado assim? Legal. Bom, de fato, né, esses modelos de linguagem abertos, né, os LLMs, ou como queiram aí, os ChatGPT, os Copilots ou Geminis, têm sido ferramentas que cada vez mais têm se falado, né, no mundo jurídico. Ouso até dizer que não é mais novidade, tá? Mas, de fato, por ser uma área extremamente tradicional, vamos colocar assim, no início eu percebi de fato muita resistência, advogados se contrapondo à ferramenta, se contrapondo à utilização, dizendo que, né, nunca se aplicaria ali ao trabalho do advogado, e até outros mais extremistas dizendo que aquilo acabaria com a profissão e que advogados perderiam empregos por conta disso, e isso foi um movimento até em outras categorias também observado, né? E de fato é uma ferramenta, né? Essas são ferramentas, os modelos de linguagem ditos inteligências artificiais, que se amoldam muito especialmente a parte de produção de peças e documentos jurídicos, pela sua própria dinâmica ali de tokenização, porque existe uma resposta muito assertiva quando se solicita algum tipo de geração de documentos ali,
Óbvio, a depender da qualidade do prompt que se coloca dentro da ferramenta, que também é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Sim. Não, você precisa saber, de fato, utilizar adequadamente um modelo de inteligência artificial para que ela te entregue algo que seja realmente utilizável, né? Mas no mundo jurídico, o que nós temos visto hoje é uma discussão, na verdade, não é mais se vai ser aplicado ou não. É, na verdade, aquelas bancas ou aqueles advogados que de fato estudarem, entenderem como que esses modelos de linguagem funcionam, aprenderem também, no mínimo ali, algum tipo de engenharia de prompt, certamente vão se tornar bancas mais eficientes e mais competitivas. E aquelas que resistirem integralmente a esse tipo, né, de ferramenta ou de tecnologia vão ficar para trás naturalmente, né? Uma certa vez, num congresso em São Paulo que estive, um advogado muito respeitado mensurou que um advogado que saiba utilizar um modelo de linguagem com eficiência poderá fazer o trabalho de uma banca com até 50 advogados. Então imagine só, Um aumento né, de o produtividade aumento de incrível, né? produtividade. Exatamente. É, na Pinto e Soares, especificamente, né, nós temos um histórico já de um bom tempo em é, aprimoramento tecnológico. Muito antes do lançamento dessas ferramentas de inteligência artificial, e eu participei muito disso, né, o escritório veio se modernizando, né? Eu diria assim que se nós colocarmos numa escada, né, nós fomos subindo degraus a degraus ao longo do tempo, até chegarmos agora né, nessa fase da inteligência artificial, e eu não acho que vai parar por aí. Daqui a pouco vem outras ferramentas, outras aplicações que vão elevar cada vez mais essa escada. Mas se nós pegarmos assim numa linha de evolução, numa timeline, o próprio judiciário ele veio se modernizando, né? Alguns anos atrás, quando eu formei, vamos colocar assim, nós tínhamos apenas processos de papel. Uhum. Audiências eram somente presenciais. E nós, lá no escritório, que somos gestores de carteiras de dezenas de milhares de processos, eu falo isso literalmente, nós temos mais de quase 40 mil ações ativas e já administramos mais de 100 mil ações. É impossível fazer gestão de escala sem a tecnologia como aliada. Então, quando nós tínhamos esse cenário de uma advocacia analógica, era extremamente complexo. Equipes muito grandes, logística de deslocamento para fazer audiência, digitalização de documentos, era uma operação transatlântico. Você sabe quantos processos judiciais hoje tramitam no Brasil? Não. Curiosidade? Quer chutar? Uns 30 milhões? São quase 80 milhões de processos judiciais hoje ativos no Brasil. Então, imagine o próprio judiciário dar conta de prestar a jurisdição com uma realidade dessa. Então, o próprio judiciário veio se modernizando, transformando o processo de papel em processo virtual, lançando sistemas, transformando as audiências de físicas para audiências virtuais, né? E isso também trouxe um pouco das bancas. Lá na Pinto Soares a gente veio se modernizando até antes disso, aprimorando nossos sistemas internos de gestão, trazendo soluções de automação. Nós temos diversos robozinhos hoje que buscam informações em sistema de tribunais, buscam publicações judiciais e geram, né, para as equipes de trabalho uma forma mais dinâmica de trabalho. Agregamos ferramentas, né, que possibilitam aos colaboradores, né, se comunicar e trabalhar colaborativamente de uma forma mais ágil, especialmente pós-pandemia, né? A pandemia, ela, vamos dizer assim que, óbvio, teve muitos pontos negativos, mas se teve um ponto positivo foi exatamente esse impulsionamento tecnológico da sociedade, né? A pandemia serviu como um catalisador de novas tecnologias, vamos colocar assim, não foi diferente no direito, né? No momento em que houve, né, aquele lockdown, em que todos foram colocados ali para trabalhar em casa, nós já tínhamos na Pinto Soares avançado tanto com o nosso parque tecnológico que nós conseguimos colocar mais de 200 colaboradores do dia para a noite trabalhando em casa
com o menor impacto possível, vamos colocar assim, na produtividade, né, dos funcionários, né? Hoje a gente tem uma equipe, um corpo de colaboradores aí que ultrapassa 250 colaboradores a nível diretos, né, a nível nacional, e que só é possível gerenciar com eficiência não só os processos, mas a gestão das equipes com esse tipo de ferramenta tecnológica. E no que pertine à inteligência artificial, nós temos alguns módulos, vamos colocar assim, dentro do nosso escritório. A nossa diretoria ela é conservadora também nesse aspecto, no sentido de estamos abertos a novas tecnologias, mas não vamos de forma alguma perder, em primeiro lugar, aquele trato institucional com o nosso cliente, né, que é muito importante, e, em segundo lugar, prezar sempre pela qualidade técnica, excelência técnica nas nossas entregas. Então, os módulos de AIs que nós implementamos foram voltados muito mais à parte de eficiência operacional do que propriamente a eficiência técnica. Por exemplo, nós temos modelos preditivos de AI que vão fazer algum tipo de seleção ali de andamentos processuais e sugerir ações para colaboradores, né? Nós temos modelos de AI que vão fazer varreduras de base de processos e trazer insights ali daquela base de processo para que a equipe trabalhe, processos que estariam já aptos a baixa, processos que estariam ali aptos a acordo, esse tipo de inteligência ali tecnológica que venha a aprimorar e trazer mais eficiência para as equipes de trabalho, mas ainda avançamos com cautela justamente porque temos essa intenção de utilizar a nosso favor as ferramentas, mas sem perder, em hipótese alguma, a excelência técnica e principalmente essa excelência institucional, já que o cliente final, mesmo que seja uma empresa, é sempre uma pessoa que está lá do outro lado, né? Então, para que a gente não perca esse contato próximo, não fique ali basicamente um contato mais frio, tá? Não, ótimo. Agora falando um pouco sobre direito digital, né, a sua especialidade também, né, compliance, proteção de dados e cibersegurança, como que você acha que as empresas brasileiras estão e o que precisa de ser feito para chegar num padrão das grandes empresas, porque muitas dessas medidas apenas as grandes empresas tomam, né, de cautela. É verdade, é verdade. Fala um pouco para a gente sobre isso. Meu caro, é muito interessante essa pergunta, porque geralmente, né, os negócios iniciam com uma intenção do empreendedor de solucionar alguma dor da sociedade, né? Sim. Ele identificou uma dor, óbvio que existe atrelado a essa solução da dor uma necessária satisfação financeira, é óbvio, né? Mas o empreendedor que surge com essa ideia e começa a botar em prática e vê ali não só a solução daquela dor, mas também retroalimentando-se de uma satisfação financeira, muitas vezes não cuida de ter uma base organizacional, estruturada, para que o negócio cresça de forma saudável e cresça principalmente com uma palavra que o advogado adora, mitigação de riscos, minimização de riscos. Empreender, né, e o seu ouvinte eu acho que sabe muito bem disso, já que nós estamos falando de empresários aqui extremamente qualificados, empreender envolve assumir risco, né? Envolve investir um dinheiro na solução daquele problema e esperar que aquele dinheiro retorne ainda com um valor maior agregado para justificar aquele investimento e a partir daí a roda acontecer, né? E daí entra, né, até a função do advogado ou uma releitura do advogado que se faz hoje atualmente que eu gosto muito, né? Essa visão de que o advogado é aquele profissional que faz audiência, que faz peça, que faz sustentação oral, né, que está ali no judiciário, ela está ficando cada vez um pouco mais minimizada, turva. A gente faz isso ainda? Claro que fazemos, e temos que fazer com qualidade. Mas nesse cenário que comentamos, né, de um judiciário com mais de 80 milhões de ações tramitando,
Você acha que o judiciário entrega essa prestação jurisdicional com eficiência e todas as vezes com, entre aspas, justiça? Talvez não, até pelo volume. Por isso que o empreendedor hoje precisa, e o advogado é um aliado nisso, precisa minimizar os riscos da sua atividade para que aquele risco não torne uma ação judicial. E uma ação judicial sempre vai ter custos. Custos de advogado, custas judiciais, uma possibilidade de um juiz habilitar uma decisão que às vezes não é favorável e a partir daí aumentar um prejuízo. Por isso que entra essa releitura do advogado moderno que eu vinha falando, que eu gosto muito, que é do advogado como um business partner, como um parceiro de negócio. E o advogado, como um parceiro de negócio, ele pode e deve ser útil e fundamental desde o início do negócio até quando realmente o negócio estoura. Então não é só ser o advogado um bombeiro para apagar um incêndio. É aquele que, usando essa analogia, né, é aquele que também vai ajudar a empresa preventivamente a minimizar esses riscos, através de uma consultoria bem feita, através de medidas que venham a mitigar qualquer tipo de risco futuro. E como que o advogado pode fazer isso? Através de uma consultoria desde o início, nos contratos que aquela empresa vai firmar, desde o contrato social da constituição da empresa, até os contratos com fornecedores, contratos com os próprios empregados, né, evitando não só litígios com esses fornecedores, mas também ações trabalhistas. Termos de confidencialidade que hoje estão muito em voga, né, os NDAs, os Non-Disclosure Agreements, né, para poder proteger a inteligência do negócio, né, e a partir daí, de fato, mesmo para os pequenos empreendedores, né, não terem riscos consumados na sua atividade, né, e poderem ter bases de crescimento do seu negócio. E aí sim, quando nós estivermos falando de negócios bem mais robustos, né, já com faturamento mais alto, com estrutura organizacional bem definida, etc., nós começamos a trabalhar essas outras temáticas que o amigo colocou e que tem se falado cada vez mais, que é o compliance, o direito digital, o data governance, que é também uma área minha de especialidade, que é um caderno dentro do compliance, e que vem justamente lapidar essa forma como a organização, como a empresa, né, se expõe ou se estrutura perante os seus stakeholders, que são todos aqueles que têm o contato ali com o negócio efetivamente, né? O compliance, especialmente no Brasil, já vem sendo muito falado, mas agora, né, ainda mais existe campo de crescimento, é justamente como que a empresa, dentro ali do seu conjunto de políticas, né, estabelece procedimentos, controles, né, visando garantir que o seu negócio esteja totalmente em adequação com as legislações e tenham bases éticas, né, de normas e posturas condizentes, passe uma mensagem para o mercado de transparência. Uma empresa hoje com uma estrutura muito robusta, se ela não tiver um compliance forte, ela não consegue contratar com a administração pública, participar de licitações, bids, ela não consegue contratar com grandes players que estão, por exemplo, com capital aberto na Bolsa de Valores e possuem níveis de governança corporativa muito profundos. Uma empresa que não tem uma política de compliance forte não consegue contratar com esse tipo de empresa. E mais, né, se adequar a legislações hoje que estão aí em vigor, como lei anticorrupção, né, que visa justamente a proteção financeira, né, de financiamento, por exemplo, ao não financiamento ao terrorismo, a não a infração ou atos que venham a conflitar com a administração pública nacional e internacional. Portanto, ter um compliance forte, quando nós falamos de empresas já mais bem estruturadas, é extremamente importante. E como que hoje, especialmente nós como advogados, né, e lá na Pinto Soares nós temos produtos de consultoria nessa linha, podem auxiliar uma empresa já mais bem estruturada ou que está numa curva crescente de faturamento ou de estruturação para implementar um compliance. Nós fazemos
basicamente um assessment, uma avaliação dentro daquela empresa para analisar eventuais riscos, vulnerabilidades, estabelecer políticas e procedimentos por escrito mesmo, né? Normas por escrito, normas de postura e comportamento, normas aderentes a essas legislações que eu comentei, anticorrupção, não financiamento de terrorismo, etc. Estabelecer canais de denúncia para avaliação de eventuais infrações disciplinares que venham acontecer dentro daquela empresa. Tem empresas hoje que contratam por competência técnica e desligam por atos indisciplinares. É a maioria, né? A grande maioria, especialmente aquelas, né, com operações já bem mais consolidadas, né? E dentro dessa caderna, desse guarda-chuva do compliance, vamos colocar assim, tem se falado muito sobre o direito digital, cibersegurança, LGPD, né? Nós falamos agora há pouco da pandemia do Covid. A pandemia do Covid acabou, mas depois da pandemia do Covid, explodiu uma pandemia de cyberataques. Você sabia que o Brasil hoje é o 4º país do mundo em maior número de cyberataques? Eu sabia, eu imaginava que era expressivo. Isso porque nós melhoramos 2 posições de 2024 para cá. Porque até 2024, o Brasil era o 2º, só perdia, salvo engano, para a Rússia em número de cyberataques, e hoje nós estamos perdendo, entre aspas, para a Rússia, Estados Unidos e, salvo engano, Coreia, em número de cyberataques. Aposto que você, qualquer um dos ouvintes do podcast, já tenha ouvido aqui ou até experimentado alguém que sofreu algum golpe virtual, algum golpe digital recentemente. Em 2014, eu sofri, na época, nós tínhamos uma rede de academias, né? E uns hackers indianos sequestraram o banco de dados e pediram um resgate em Bitcoin na época. Então, em 2014, a gente teve isso. Mas eu consegui negociar com o indiano lá via e-mail para reduzir o valor a pagar do Bitcoin. No final, o Bitcoin não valia tanto na época, então a gente conseguiu chegar num acordo. Mas, assim, foi uma situação muito desagradável, né? Passar por isso. E eles restituíram sua base de dados? Eles voltaram. É porque na época o sistema da academia, ele não era... Não tinha um backup. Não tinha um backup. Não era... é uma das medidas, né, de mitigação que nós podemos falar aqui. E não estava na nuvem também. Era um sistema mais precário comparado com os modernos. Logo depois, a empresa que prestava esse serviço fez algumas modificações para aumentar a segurança também, né? Mas é algo real, né? Fora os pequenos golpes que o Brasil vive diariamente, né? Se nós trazemos para a realidade das empresas, que eu acho que é talvez o mais importante aqui dentro do Business Talks, nós estamos falando aí em média, no Brasil hoje, de mais de 1.800 ataques semanais a empresas. E a gente acha que tem lá um hacker o tempo inteiro do outro lado, né, batendo ali um código e tentando acessar o banco de dados daquela empresa para, a partir daí, pedir um resgate de um banco de dados. Não é nada disso. O hacker, né, ou melhor dizendo, o cybercriminoso, ele configura um robozinho lá e vai para a praia, vai tomar café. E aquele robozinho fica rodando a rede, rodando a internet, até achar um descuido de uma porta aberta ali no servidor daquela empresa, instalar um cavalo de Troia, instalar um malware e, a partir daí, capturar aquele banco de dados e automaticamente já vem o e-mail. Capturamos o seu banco de dados, né, para que você possa tê-lo de volta, X bitcoins, né, ou X criptomoedas. E isso realmente virou uma pandemia, né? Após a pandemia, com a mudança, né, dos hábitos de consumo, né, as pessoas passaram a consumir muito mais virtualmente, tanto até a nossa comida a gente passou a pedir mais por aplicativo, né, os hábitos de consumo de compras
pivotaram sensivelmente para o virtual. As próprias empresas, né, muitas não voltaram para um modelo totalmente presencial após a pandemia, ou ficaram num modelo integralmente remoto, ou ficaram num modelo híbrido, né? E aí essa adoção de muitas tecnologias para o nosso dia a dia também abriu essa porta para os cybercriminosos, né? E a partir daí surgiram também algumas legislações que impõem às empresas uma responsabilidade e uma necessidade de proteção significativa, né, para que não tenha realmente riscos maiores, né, em sua atividade, seja esses riscos de perda de um banco de dados, seja de vazamento de dados pessoais, né? Existem legislações dentro do Brasil e fora do Brasil que protegem dados pessoais, né? Na Europa tem uma legislação extremamente eficiente chamada GDPR, General Data Protection Regulation, e aqui no Brasil, desde 2018, passando a vigorar em 2020, entrou também em vigor a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que visa basicamente proteger os titulares de dados pessoais, justamente para que as pessoas físicas não estejam tão expostas assim a terem os seus dados utilizados e desvirtuados da sua finalidade, para que alguém ou abra uma conta, né, pratique algum auto fraudulento com os seus dados, ou até pratiquem golpes em outras pessoas, né, utilizando os seus dados. E a proteção desses dados pessoais impactou significativamente nas empresas, especialmente aquelas empresas que coletam dados para qualquer que seja a finalidade. E aí o empresário pensa assim, mas o meu negócio não é digital, né? Eu não vendo na internet, eu não coleto dados assim, e aí eu não estou submetido à LGPD? Não necessariamente. O seu negócio pode ser um negócio totalmente analógico, mas como você, dentro da sua empresa, guarda dados, inclusive dos seus funcionários, né, ou um outro dado de um cliente, mesmo que não compre no digital, a lei também protege essas pessoas. E isso exigiu, portanto, das empresas que adotassem uma série de práticas para que aqueles dados que estão dentro do seu ecossistema estejam de fato protegidos. Essa legislação LGPD estabeleceu uma agência aqui no Brasil para monitorar, auditar e, inclusive, estabelecer penas quanto à proteção desses dados pelas empresas, que é a ANDP, Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa legislação estabeleceu que as empresas devam ter também um profissional encarregado pelos dados da empresa, que será um profissional que vai não somente estabelecer políticas internas de boas práticas em relação a esses dados, mas ser um elo de comunicação entre o titular de dados e a empresa, ou a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. O nome desse profissional é Data Protection Officer, que é inclusive um dos cargos que eu exerço hoje na Pinto Soares, ou encarregado de dados, como a legislação brasileira refere. E, basicamente, muitos advogados exercem esse papel, né? É mais um papel que o advogado não só pode, mas deve ser um aliado das empresas, que é justamente na construção dessas políticas de boas práticas. E esse é um produto que nós também temos lá na Pinto Soares. Basicamente, como é que funciona? E você, empreendedor aí, ouvinte do Mark, que não se adequou ainda à LGPD, procure fazê-lo. Né? Você pode ser surpreendido a qualquer momento, seja com um cyberataque, seja com algum titular de dados exigindo a exportação dos seus dados ou sinalizando que houve um vazamento dos dados pessoais ali dentro da empresa. E a forma da empresa se proteger disso seria como? E é um dos trabalhos que nós fazemos lá hoje. A partir também de uma avaliação do ecossistema daquele empresário ou daquela empresa, nós fazemos ali também um mapeamento de quais setores da empresa manipulam dados pessoais
E a partir daí, a partir do mapeamento desses fluxos de manipulação de dados pessoais, fazemos um mapeamento desses dados, da necessidade desses dados serem guardados ou não, e se eles estão protegidos dentro do fluxo ali de tratamento desses dados. Fazemos uma avaliação dessa questão dos departamentos que fazem o tratamento e manipulação desses dados. Fazemos uma auditoria, uma avaliação do ecossistema de tecnologia, né? Existe ali um shield tecnológico de fato protegendo aqueles dados, né? Aqueles dados estão no servidor físico, estão no servidor em cloud. Foi feito um teste de penetração para entender a exigibilidade daquele ecossistema ou não. Então, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que envolve uma auditoria técnica nos fluxos de trabalho, é um trabalho que envolve uma auditoria tecnológica no sistema, no ecossistema da empresa, e, por fim, e a ponta talvez mais sensível de tudo isso, são as pessoas. Né? Depois que se faz toda essa avaliação e um diagnóstico, faça internamente também um treinamento para habilitar os colaboradores daquela empresa, não somente em relação à responsabilidade de manipulação e tratamento daqueles dados, mas também para divulgação das boas práticas em relação àqueles dados. E aí, a partir disso, se cria ali um arcabouço documental que a empresa vai manter ali. Um arcabouço documental que contém uma política de segurança da informação, uma política de boas práticas em tratamento de dados, um mapeamento de dados pessoais, se identifica qual que é a base legal para tratamento daqueles dados, bases legais essas que estão também lá na LGPD, e a partir do momento que a empresa mantém essa governança de dados, né, esse arcabouço documental, traduzindo exatamente todos os setores e as boas práticas de tratamento daqueles dados, ela estaria, em termos de legislação, mais protegida e adequada. Tanto que, se eventualmente tiver um incidente de vazamento de dados naquela empresa e eventualmente a ANDP manda um ofício para a empresa ali e indaga aquela empresa, olha, teve um incidente aqui que teria vazado aqueles dados de tal titular, e a empresa apresenta esse arcabouço de documentos, essas boas práticas, a ANDP tende a atenuar qualquer tipo de medida. Né? Agora, se acontece um incidente de vazamento de dados, a empresa em nenhum momento se preocupou em manter boas práticas internas, em capacitar os seus colaboradores para o tratamento daqueles dados, em manter esse arcabouço documental de políticas institucionais, especialmente grandes estruturas, né, que visam ter uma boa prática ali em tratamento de dados. E mais, não fez um mínimo investimento tecnológico, né, que viesse a ter a guarda daquela base de dados num ambiente mais seguro, pode ser interpretado pela ANDP como uma negligência, né, em relação a essa legislação. E hoje as multas são consideravelmente, ou podem ser consideravelmente altas quando se fala de um incidente de tratamento de dados e que, eventualmente, não houve ali uma medida institucional de proteção por aquela empresa. Essa parte da LGPD, eu lembro quando começou no Brasil, a gente buscou se adequar na época, mas é algo muito sério mesmo. Ainda mais porque tem alguns dados que são mais sensíveis que outros, né? Agora, Jack, a gente está caminhando para o final, vamos ter 10 minutos para a gente bater um pouco mais de papo, passou muito rápido, mas antes das suas considerações finais, eu queria que você falasse, dentro do perfil que vocês têm buscado agora contratar, o que é um perfil de advogado, seja já mais sênior ou então que está no início da carreira? Quais são as qualidades que você tem buscado na hora de contratar agora? Legal, amigo. Bom, dentro desse universo que nós comentamos, né, de que o Brasil é talvez um dos países mais litigiosos do mundo, né, mais de 80 milhões de ações judiciais, e essa transformação necessária que aconteceu, né, não só no ambiente jurídico, mas no ambiente empresarial,
Houve uma mudança, um impacto muito grande no mercado jurídico como um todo, né? Eu não sei se você sabe, Mark, mas o Brasil é o país que tem o maior número de advogados do mundo. Nossa. Nós somos mais de 1,3 milhão de Eu ia fazer uma advogados. piada, mas eu vou me conter. Não é um privilégio da advocacia, né? A Uhum. gente tem outros mercados que estão ficando cada vez mais saturados. Isso não quer dizer que não existe espaço para todos. Esses campos que nós comentamos aqui hoje, por exemplo, compliance, direito digital, cibersegurança, são campos que estão em franco crescimento. Uhum. Franco crescimento. E tem muito espaço ainda para acomodar profissionais competentes, né? Mas essa é a realidade. Se a gente pegar 1,3 milhões de advogados no Brasil, nós estamos falando aí de um advogado para cada 164 habitantes. Nós somos o primeiro, né? Depois eu acho que vem Estados Unidos com 1 para 253, Argentina com 1 para 365 e Reino Unido com 1 para 471 habitantes. Né? E isso não é por acaso, nós também somos o país com o maior número de faculdades de direito do mundo. Né? E óbvio que isso impõe ao profissional formado hoje, né, agregar junto ao seu diploma de bacharel em direito outras habilidades que venham a fazer sentido, né, para a sua carreira e, no nosso caso, por escritório também. Né? Nós preferimos, né, no escritório, como é um escritório que preza pela longevidade, né, igual a mim, que tenho 16 anos, né, de casa, temos outros colegas lá também que têm até um pouquinho mais, mas a gente preza por essa ideia de participar da formação do profissional. Né? Eu tive nesses 16 anos, né, a partir do momento que assumi responsabilidades de coordenação, de gestão, né, de liderança, eu tive a oportunidade de contribuir para a formação de mais de uma centena de profissionais do direito, entre advogados, estagiários, né, funcionários administrativos. Tem colegas que iniciaram comigo como estagiários e hoje são coordenadores de equipe. Né? E não há nada mais satisfatório que isso. Né? O amigo sabe, o amigo é empresário, tem times lá sob a sua liderança, e a liderança ela tem esse viés que é muito peculiar. Né? Você, como um líder, tem esse papel e essa responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento pessoal mesmo do profissional, aquele processo de maturação que ele sai ali de um profissional ainda inicial, sem muita, né, além do conhecimento técnico, sem muita experiência, para um profissional mais pronto. Né? Uhum. E isso exige diversas habilidades, não é só a habilidade técnica, né? Geralmente acontece isso, né? Geralmente você é alçado uma posição de líder ou de coordenação porque você exercia muito bem aquela sua atividade técnica. Então isso acontece muito, né? Eu fui um brilhante advogado, ou um brilhante administrador, ou um brilhante ali executor de tarefas, e aí como eu fiz muito bem aquele papel, a gestão te coloca numa posição ali de liderança. Só que as habilidades que vão te fazer ser um bom líder são diferentes daquelas habilidades que você mostrou ali no momento inicial. E se aquele profissional, aquele líder não buscar ferramentas, que a gente falava aqui antes, né, de liderança, né, praticar uma escuta ativa, saber fazer gestão de projetos, gestão de processos, gestão de pessoas, ter pensamento crítico, né, ter pensamento estratégico, navegar em números. Se você não agrega esse tipo de habilidade, você não será um bom líder. Né? E aí tinha um professor no MBA que eu fiz aqui de gestão estratégica de negócios que ele falava algo que nunca saiu da minha cabeça. Um líder só se torna um líder de fato, a cerejinha do bolo do líder é quando ele forma outros líderes. É quando ele tem condição de exercer uma liderança tão abrangente que ele sai daquela posição que ele estava justamente para subir outros degraus na escalada empresarial, corporativa, e deixa um líder competente ali na sua base para continuar replicando
todos aqueles conhecimentos e habilidades. Isso é muito especial. E aí, respondendo a sua pergunta, para justamente para que esse ciclo possa se cumprir dentro do escritório, quando a gente busca, né, um profissional do direito hoje, a gente olha sim para hard skill, que é para o conhecimento técnico, né, que ele adquiriu lá na faculdade, ou uma pós-graduação que ele fez depois. A gente olha para isso, sim, é importante. Mas nós também buscamos olhar para algo que se fala muito hoje, que é exatamente as soft skills, as habilidades interpessoais, emocionais que aquele colega tenha ou não. Por quê? Porque isso vai influenciar muito na sua adaptabilidade à cultura da organização e a capacidade desse profissional de recepcionar esses treinamentos, essa cultura, né? Esses conhecimentos que vão ser transmitidos. E o que a gente fala que é uma soft skill? São soft skills hoje fundamentais para um advogado quando, por exemplo, se habilita a uma oportunidade lá dentro do Pinto Soares. Ter uma comunicação eficiente e eficaz, uma comunicação clara, aquela que se conecta com uma boa imposição vocal, né? Ter capacidade de negociação, né? Que é exatamente essa capacidade de obter um resultado positivo ali a partir de uma tratativa. Inteligência emocional, que hoje é fundamental, né? Todos nós trabalhamos sob pressão, né? Quando, seja na advocacia, seja num ambiente empresarial, qualquer que seja ele, para que você possa entregar a sua atividade fim com eficiência, com qualidade, com excelência, você tem que saber lidar com pressão, né? Então, inteligência emocional é extremamente importante para um profissional hoje. Pensamento crítico, né? Resolução de problemas, capacidade de resolução de problemas, essa adaptabilidade que eu falei e, por fim, né, essas skills de liderança e saber trabalhar em equipe, porque isso vai literalmente ditar a longevidade daquele profissional dentro de uma estrutura que já está funcionando e que ele precisa, na verdade, se adaptar a uma engrenagem, né, que já está rodando ali para que aquela engrenagem continue funcionando e, eventualmente, até melhor. Ele seja literalmente o azeite daquela engrenagem, né, para fazer com que ela, de fato, possa performar, continuar performando, né, da mesma forma ou até melhor do que antes. Não, excelente, eu concordo com esses pontos e é o que a gente busca mesmo. Agora, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem. Eu sei que você gosta do estoicismo, mas você pode falar uma frase, um mantra, para inspirar, motivar, né, os nossos ouvintes. Antes de encerrar, eu queria agradecer muito sua presença, já que foi um prazer. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar muito contentes com o conteúdo. Foi um conteúdo muito rico, que vai dar para aprofundar e desenvolver muita coisa legal, tá? Mas fala aí uma frase final. Bom, então, antes da frase final, vou também agradecer, amigo. Foi um bate-papo extremamente rico, né, e prazeroso. Estar aqui na sua presença realmente foi algo que, né, brindou aqui o dia de uma forma muito relevante. Espero que possamos ter mais, né, oportunidades como essa. Mesmo porque Na final, a pauta era grande. Voou, exato, exatamente. E espero realmente que o conteúdo aqui, né, externado, compartilhado, possa ter feito sentido aí para os ouvintes e, de alguma forma, sejam eles advogados, empresários, poderem extrair algum insight, né, algo que venha a agregar de fato para suas vidas pessoais e profissionais, que é o nosso grande propósito aqui, né? Exatamente. E aí eu vou deixar duas frases. Uma que a gente já até comentou aqui, que eu gosto muito, porque realmente o estoicismo é o tipo de filosofia que eu hoje mais consumo e sou fã realmente. Os insights que trazem, tanto para a vida pessoal quanto profissional, é muito, muito legal, muito, muito úteis. Mas também antes queria trazer uma frase aqui do Papa da gestão de empresas, que é o Michael Porter. A gente estuda muito Michael Porter, né, no MBA de Gestão Estratégica de Negócios, e lá também em Ohio ele surgiu diversas vezes, né, que ele tem uma frase num dos livros dele que é o seguinte: a essência da estratégia
é escolher o que não fazer. Isso porque, né, o mundo hoje ele é muito acelerado, né? E é fácil, às vezes, na multiplicidade de opções que nós temos, nós, enquanto empreendedores, nos perdemos, né? Saber dizer não, né? Exatamente. E aí o Porter, ele lembra justamente que a estratégia eficaz, ela não se trata apenas de escolher o que fazer, mas também ter a disciplina para dizer não às atividades que não se alinham àquela visão estratégica e os objetivos da empresa. Eu acho que faz muito sentido e muitas vezes que eu vou tomar uma decisão, eu não sei qual é a decisão certa, mas eu sei qual não é a que eu quero. E muitas vezes, por eliminação, você chega num caminho que vai te levar àquilo que você gostaria. E, por fim, deixar a passagem do Marco Aurélio, que nós já comentamos aqui, e essa passagem também é do Meditations, né, do livro Meditações, que eu recomendo assim para todos mesmo. É um livrinho pequeno, pode ser lido a conta-gotas e não necessariamente, né, de uma vez só, mas que traz assim, insights realmente para a vida, né? O Marco Aurélio fala que você tem o poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Qual que é, né, e especialmente trazendo para o lado do empreendedorismo, né? Qual que é essa ideia, de onde se encaixa essa ideia do Marco Aurélio? De que empreender, de fato, é navegar no mar de incertezas, e a vida também. Nós falávamos agora há pouco sobre isso, né? A gente planeja, mas o futuro a Deus pertence. A gente não sabe efetivamente o que está lá na frente, né? O mercado também muda, a vida muda. Então, os estoicos eles ensinam muito isso, né? Que nós não podemos controlar os fatores externos, né? Nós temos o total controle das nossas mentes, daquilo que nós pensamos, daqueles valores, dos propósitos que nós traçamos para nós e nossas reações. Então, diante desses cenários de desafios, né, tendo em mente que nós não controlamos aquilo que é externo, nós evitamos frustrações, evitamos decepções, e isso nos coloca numa rota talvez de maior confiança, né, e que vai nos levar a um local de maior êxito, maiores resultados. Excelente, muito obrigado pelas contribuições, Jack. Foi um prazer e volte mais vezes. Grande abraço, amigo. Um abraço a todos os ouvintes. Abraço, pessoal.